do versículo 1 ao versículo 4, irmãos. Assim está escrito na palavra do nosso Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que bem pareceu aos seus olhos fazer. Repito, conforme o que bem pareceu aos seus olhos fazer. E os irmãos que entendem esta palavra, digam amém. Pode tomar vossos assentos, que Deus lhes abençoe, meus irmãos. Glória a Deus. Isto, esperar os irmãos se acomodarem. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, olhem para mim. Nós, pelo entendimento bíblico, podemos tirar algumas perspectivas de como Deus se comunica. De fato, existiam algumas vezes que Jesus começava a revelar os mistérios da glória, e alguém olhou para ele e disse assim: não estou entendendo o que você está falando. E Jesus disse: olha, se eu estou falando das coisas de baixo, vocês não entendem. Imagina se eu começar a falar os mistérios das coisas do alto. Então, para simplificar o que Jesus passava, ele usava uma espécie de comunicação mais simples, as parábolas. E você sempre vai ver isso dentro da Bíblia. Deus utilizando-se de comparações para poder passar a verdade e a mensagem que quer. Por exemplo, eu sei que os irmãos já leram: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, o aguardem e o esperam. Se você pensar bem, nós sempre ouvimos que no céu tem ruas como que de ouro. Mas só que o ouro já vimos na terra. E a Bíblia diz que é aquilo que o olho não viu é que existe lá. Nós ouvimos hinos tão belos dentro da igreja, mas no céu tem aquilo que o ouvido nunca ouviu. Nós ouvimos expressões tão bonitas dos nossos pastores, pregadores, acerca das revelações da palavra, mas no céu tem aquilo que não subiu ao coração do homem. Então percebam que a Bíblia sempre utiliza de comparações para tentar chegar perto do que existe nos mistérios da glória. Sabendo que a Bíblia sempre se utiliza de comparações, podemos entender por que Deus traz esse entendimento de vasos, olaria, oleiro, para depois começar a introduzir uma palavra acerca da nação de Israel. E se nós pudéssemos nos aprofundar nesta palavra agora, nós perceberíamos que Deus não faz apenas uma comparação máxima com uma nação, mas também faz uma comparação mínima a cada vaso que está na sua presença. Ora, visto que esta palavra começa no versículo 1 em diante, debaixo de uma palavra, a palavra que veio a Jeremias dizendo. Então os irmãos percebam que tudo que se inicia da parte de Deus começa com uma verdade, uma palavra que está tentando ser revelada, algo que está tentando ser expresso. E a palavra de Deus para Jeremias é: eu tenho algo para falar contigo, mas eu só falo contigo depois que você descer para dentro da olaria. É lá que você ouvirá as minhas palavras, é lá que eu vou revelar a ti. Então perceba que tudo que Deus faz dentro da Bíblia gira em torno de uma palavra revelada. E se Deus está se comparando dentro desse texto a um oleiro que mete a mão no vaso para modelar o vaso do jeito que ele quer, se Deus está comparando aqueles que estão nas suas mãos, Israel, seu povo, seus servos, a um vaso que está na sua mão, percebemos então que tanto Deus como oleiro, quando o seu povo que é vaso, estão debaixo de uma palavra. Deus sempre trabalha através da palavra. E os irmãos podem perceber isso desde o primeiro capítulo de Gênesis. Você sabe, você já leu, que está escrito assim: no princípio de todas as coisas. E logo mais à frente você percebe que Deus começa a criar as coisas. Uma vez me peguei lendo este versículo, e eu confesso aos irmãos que eu fiquei um pouco constrangido. Porque Deus, tendo o tamanho que tem, varões, tendo o poder que tem, tendo a mão que tem, tendo a autoridade que tem, Ele poderia, varões, usar para criar todas as coisas a mão. Ele poderia usar o poder que tem.
Ele poderia usar a autoridade que tem. Mas sabe o que Deus usa para criar todas as coisas? E disse palavra, e disse Deus, haja luz. Então nós percebemos que até a criação de todas as coisas, o poder de Deus que estava operando no começo, estava debaixo de uma palavra liberada por ele. Quando nós lemos esse texto da criação no hebraico, eu não quero me aprofundar nisso, mas vem comigo para dentro da Bíblia. Nós percebemos que no original não havia nada antes da palavra de Deus, só existia Deus. E não me pergunte de onde Deus veio, porque eu não sei te responder. Deus não veio de lugar nenhum, porque Ele sempre esteve onde está. Ninguém criou Deus, ninguém colocou Ele lá, Ele sempre esteve onde está. Sempre teve o poder que tem, sempre possuiu a glória que teve. Eu desafio alguém aqui dentro esta noite a me dizer quem criou Deus, quem é a mãe de Deus, quem colocou Deus aonde está, quem deu o trono para Ele, quem depositou glória nele, quem outorgou autoridade a Ele. Deus não nasceu porque sempre esteve lá. Deus não foi criado porque sempre esteve lá. Ninguém lhe outorgou autoridade porque Ele sempre foi dono de toda a autoridade. E eu sei que isso dá um nó na nossa cabeça, porque nós, como simples vasos e seres humanos, precisamos sempre de um ponto de partida. Deus não. Deus não tem ponto de partida porque sempre existiu. Quem tem ponto de partida somos nós. E Deus no princípio de todas as coisas. A palavra expressa que não havia nada antes da palavra de Deus. Eu quero ser categórico no que eu vou falar agora, para a nave da igreja, para quem está na minha retaguarda e quem está na galeria. Que os cientistas, através da física e da química, criaram uma lei. E eu sei que tu já escutou esta lei dentro da escola. A lei diz que não dá para criar uma coisa do nada. Só dá para transformar algo que já existe em outro algo. Você pega esse paninho e transforma em outro algo. Pega esta roupa, transforma em outro algo. Pega energia, transforma em outro algo. Só que olha o que a Bíblia expressa. A Bíblia diz que antes da palavra não havia nada. Aí tu explica isso para um cientista, e cientista diz assim: não, vocês cristãos são loucos, porque pela lei da física, da química, não dá para criar alguma coisa do nada. Eu imagino Deus olhando, já entenderam, né? Deus olhando para todos os cientistas e dizendo: como é que é? Vocês estão falando para mim, logo para mim, que não dá para criar alguma coisa do nada? Dá um nada aqui na minha mão. Aí ele pega e começa: haja, 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 haja. Deus usa o nada como matéria-prima para criar todas as coisas. Eu posso abrir um parênteses em forma de profecia para a tua casa, para a tua vida, já entendeu, né, varão? É porque eu sei que tem gente que às vezes expressa esta frase: a minha casa é um nada, a minha família é um nada, meu ministério é um nada, eu não sou nada. Eu estou falando de um Deus, e você veio adorar um Deus que é especialista em pegar os nadas, entendeu? E dizer assim: haja. Ele constrói, usa o nada como matéria-prima. E quando ele usa o nada como matéria-prima, através da expressão do poder da sua palavra, percebemos que ele poderia usar qualquer coisa, mas usa a palavra. Quer ver como Deus usa a palavra? Calma que eu vou chegar em Jeremias 18. Dentro de Jeremias 18 nós estamos vendo um vaso. Permita-me resvalar então em Jeremias 18, e eu volto para dentro de Gênesis para chegarmos no pensamento comum. Em Jeremias 18, vendo um vaso, nós entendemos que vaso nada mais é do que um recipiente. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive a honra de pisar nesta tribuna para ministrar a palavra aos adolescentes no congresso, eu dizia para eles que eles eram isto aqui: um copo, um vaso. Vaso nada mais é do que isto aqui que está na minha mão. Um recipiente criado para armazenar algo do lado de dentro. Se isto aqui estiver vazio, não deixa de ser vaso. Só que vaso não foi criado, lembro que eu dizia para eles, vaso não foi criado para ser vaso. Vaso foi criado para carregar algo do lado de dentro. Vaso não deixa de ser vaso se estiver vazio, mas não foi criado para ser vaso. Foi criado para ter algo dentro. Sabendo que isso aqui é recipiente, eu começo a entender o porquê Deus criou Adão, também debaixo de palavra. Sabe como é que Deus começa criando Adão? Deus não começa criando Adão metendo a mão no barro.
Deus começa criando Adão uma palavra: façamos a nossa imagem. Não está sozinho. Sabe por que Deus usa o plural façamos? Porque junto dele estava o Filho, palavra, estava o Espírito, fôlego, que é o que ele sopra. Eu imagino Deus construindo Adão. E permita-me resvalar novamente em algo aqui. Uma vez um jovem me perguntou: Jonathan, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. Eu disse sim. Se faz do pó da terra, nós somos uma espécie de barro. Eu disse provavelmente. Só que eu não sou feito de terra. Você está vendo alguma terra aqui? Eu disse para ele: rapaz, lê o original do texto. Que pó da terra ali é minhadama. Minhadama é maná. Maná é algo que Deus mandava no deserto, que tinha data de validade. Depois da data de validade apodrecia. Olha aqui para o Jonathan Carlos. O que é que tem em mim desde quando eu saí da barriga da minha mãe, que já veio com data de validade? E depois da data de validade, enfia na caixa de madeira, começa a apodrecer e a feder. É carne. Então quando a Bíblia diz formou Deus o homem do pó da terra, a Bíblia está dizendo formou Deus o homem de carne, pele, osso, unha, cabelo, olho, orelha, ouvido, boca, nariz. Não lembra o que Deus falou para Moisés? Moisés olhou para Deus e disse assim: vou lá em Faraó. Não, rapaz, eu tenho a língua pesada. Deus olha para ele: quem fez a língua do homem? Quem fez o pé do homem? Quem fez a mão do homem? Quem fez a cabeça, a orelha? Está colocando o teu corpo como desculpa? Fui eu quem criei. E isto já é válido em Jeremias. Quando você lê Jeremias capítulo 1, sabe o que está escrito lá? Antes que eu, teu Deus, te formasse na barriga da tua mãe, te conheci, e as nações te dei por profeta. Irmão, vamos pensar um minuto nisso aqui. A gente volta em Gênesis e entra de vez em Jeremias 18. Antes que ele te formasse, irmão, isso aqui é muito forte. Tu nem estava na barriga da tua mãe ainda. Eu vou falar de novo. Tu nem estava sendo gerado na barriga da tua mãe ainda. Vou falar a terceira vez e sigo. Tu nem era um bolo de células no ventre da tua mãe. Deus já sabia a tua cor. Eu já conhecia qual a cor dos teus olhos. Eu já conhecia teu caráter, a tua personalidade. Eu já conhecia teu tamanho. Deus olhou lá para dentro e disse assim: nem existe, mas eu já sei quem é. E tem mais: não vai vir à toa para a terra. Já estou preparando as nações para ouvir o que vai sair da tua boca, profeta. É por isso que Jeremias não é dono dele mesmo. Eu posso abrir um parênteses. Tem uma geração lá fora dizendo que são donos do próprio corpo. Se alguém escancarar isso para vocês, varões, pode falar de volta que quem forma no ventre da mãe não sou eu. Quem forma no ventre da mãe com a mão poderosa é Deus. Isso é tão especificado que quando João Batista sente Jesus chegar na barriga de Isabel, sente Jesus chegar na barriga de Maria, perdão, e João Batista na barriga de Isabel, sabe o que acontece? João Batista é cheio do Espírito Santo. Aí você pensa e começa a calcular. João Batista tinha 6 meses. Jesus era de dias. Dizem que um feto não tem vida e pode ser arrancado e abortado da barriga da mãe. É engraçado. Jesus ainda era um bolo de células. Aquele bolo de célula já estava enchendo outros do Espírito Santo. Mas desse negócio aqui para outro dia. Por isso, desde a concepção Deus já nos conhecia. E se isto é verdade, vamos entrar em Jeremias 18 agora. Quando Deus bate no peito e fala façamos, Ele usa um padrão, Ele usa uma base. Olha aqui no meu olho, varões valorosos, façamos a nossa imagem. Eu pregava uma vez e dizia que esta imagem no hebraico é mesmo a palavra de fotografia. Quem aqui tem celular vai entender o que eu vou falar. Era como ele estivesse pegando a fotografia e batendo uma foto dele mesmo. E aquela fotografia transmite a informação da origem, que é o próprio Deus. Então era como se cada um que é a fotografia de Deus fosse um pedaço de Deus na terra. Eu vou repetir, não é Deus, mas transmite a presença, a essência, a imagem de Deus. Você, varão,
é uma transferência da imagem de Deus no teu trabalho. Vocês, varões, são transferências da imagem de Deus no meio da tua família. Agora vocês começam a entender porque tem pessoas que não suportam ficar na tua presença. Tem gente que quando tu chega se retira. Tem gente que quando tu se levanta fala mal de tu, tenta te perseguir, chicoteia você pelas costas, tenta te esfaquear e puxar teu tapete. Não é você quem está incomodando, é a imagem que você está transmitindo. Ei, Jesus, lá vai, vou bater nesta tecla. Ou pensa que eles te perseguem só porque você usa terno, gravata. Não é você que incomoda o mundo, é o que está morando em você que está incomodando a terra. Vou falar de novo. Porque quando Deus formou Adão, Deus soprou. Era como se Deus estivesse olhando para o vaso dizendo assim: vaso não presta para ficar vazio, recebe algo aí dentro. Agora tu vai começar a carregar. Então Adão está carregando algo do lado de dentro. Vocês percebem que enquanto Adão está carregando algo, cheguei aonde Deus mandou. Enquanto Adão está carregando algo, está prestando para alguma coisa. Se alguém se incomoda, não se incomoda com o recipiente. O recipiente pode ser alto, pode ser baixo, pode estar pintado, pode ser bonito, pode ser feio. Primeiro, Deus não coloca em vaso por causa da aparência de vasos. Se fosse por isso, eu não estava nem pregando. Não tenho aparência de pregador, não é verdade? Deus não olha para a tua aparência quando vai depositar glória e unção dentro da tua vida. Eu vou abrir um parênteses, posso? Lá vai. Quem é que lembra de Davi e Saul? Quando Deus chama Saul, os dois são vasos. Que fique claro. Ah, Jonathan, mas Saul era muito ruim. É vaso também. Todo mundo que está na terra é vaso. Até Adolf Hitler era vaso. O problema não é ser vaso, o problema é o que ele carregava do lado de dentro. Todo mundo é vaso. Tem gente que é vaso, mas está carregando demônios. Tem gente que é vaso, mas está carregando o Espírito Santo. Tem gente que é vaso, mas está vazio. Tem nem demônio, tem nem espírito, sabe? Nem para que está na terra. Mas eu olho para vocês e digo que quando Davi estava diante de Samuel, uma unção desceu, eu vou falar devagarinho, sobre a cabeça de Davi. Já tinha descido antes na de Saul. Lê em casa com calma depois, que a Bíblia expressa desta maneira, varões: e ungiu Samuel Saul a príncipe de Israel. Saul nunca foi rei em unção. Em unção foi príncipe. A unção que Deus depositou naquele vaso não era de rei. A unção que Deus depositou no vaso Saul é príncipe, general, líder. O problema é quando o povo olha para Saul e diz assim: problema se a unção é pouca, é que eu estou olhando para fora e estou vendo que outros têm também, queremos. Aí imagina Deus: não, faz isto não. Se eu coloquei a unção de príncipe, é para ser príncipe, Deus. Não interessa o nível da unção que tu derramou. Nós queremos dar ele uma cadeira maior do que a unção permite. A falha de Saul não se resumiu somente ao coração, mas ao povo que elevou Saul. Alguém que não tinha unção para a cadeira que estava sentando. E a maioria dos ministérios que falham porque a autoridade é delegada a pessoas que não estão preparadas espiritualmente para sentar em certos lugares. E Jesus me ajuda, Senhor, a sentar em certas localidades, cadeiras, a sentar em certas posições. Eu vi uma palavra certa vez e eu guardei no meu coração. Esta palavra dizia: tem gente que vai ser diácono a vida toda, porque se levar presbítero vai quebrar a igreja inteira com ele. Tem gente que vai ser presbítero e um bom presbítero a vida toda, mas se colocar para evangelista não vai dar ruim, não vai prestar como evangelista. Tem gente que vai ser pastor a vida toda. Por que, Jonathan? Simples, porque se colocar como pregador não vai prestar como pregador, é líder. Deus colocou um som diferente. O problema de Saul é que ele tem a unção de príncipe, mas está sentando na cadeira de rei. E Davi, quando Samuel vai ungir Davi, sabe qual é a unção que desce? De rei.
a unção é maior. A unção que repousa é maior. Só que com carinho, irmãos, quando a unção que repousa no vaso Davi, que não tem aparência, é ruivo e de gentil aspecto, repousa sobre ele, ele olha para Saul, e Jesus, tendo a unção maior, ele diz assim: não vou tocar em quem está na cadeira, mas a tua unção é maior. Não interessa, a autoridade ainda está na vida dele. E tem muito vaso rachando, porque acha que só porque tem uma unção maior do que aquele que tem autoridade sobre a vida dele. É porque eu prego mais, é porque eu canto mais, é porque eu profetizo mais. E daí? Senta na cadeira, abaixa a orelha e vai ouvir. Irmão, sabe o que eu amo fazer? É terça-feira estar sentadinho lá na doutrina, ouvindo o meu pastor pregar que quem planta abacate, colhe abacate. Quem planta banana, colhe banana. Quem planta maçã, colhe maçã. É a melhor palavra do mundo. Pregador, está dizendo que o teu pastor é Saul? Longe disso, nossos pastores são homens de Deus. Eu estou dizendo acerca de unção que repousa no vaso e autoridade que repousa no vaso. A minha unção não me dá autoridade nem legalidade para me levantar contra quem está sentado na cadeira acima de mim. Será que você pode liberar isso para um varão que está do teu lado? Diga: a tua unção, diga: a tua unção, vaso, não te dá legalidade para se levantar contra teu líder, se levantar contra teu pastor, se levantar contra o presidente, se levantar contra quem está acima. Diga: a unção não está acima de autoridade. A unção funciona debaixo de uma palavra de autoridade. É por isso que você vê pregadores que pregam muito, mas estão quebrados. Cantor que abre a boca, a glória desce, mas pergunta: onde é a tua igreja? Sei aonde, está em qual lugar, anda por onde? Teu pastor te conhece, sabe por onde tu está andando? Tem unção, mas está quebrando a autoridade. E Deus é um Deus que não quebra a autoridade, nem a que está instituída na terra. Me prova na Bíblia, pregador, agora para a gente entrar em Jeremias 18. Quando Deus chama Moisés, Deus pega Moisés diante do povo e diz assim: Moisés, eu sou Deus, mas o líder da nação é você. Vai lá e pega 70 atrás aqui na minha frente. Você acha que Deus já não sabia quem Moisés ia trazer? Deus poderia botar Moisés no canto e dizer assim: já que eu sou Deus, a minha autoridade, a minha glória, meu é o poder, fica aqui no canto que eu vou na frente, que eu já sei quem tu escolhe. Deus não quebra a autoridade que está na vida de Moisés. Quem colocou foi ele mesmo. Deus não combate a autoridade que ele mesmo coloca. Ele diz assim: eu sou Deus, mas você foi instituído como líder. Pega a autoridade que tu tem, traz 70 aqui na minha frente. Deus não quebra. E sabe como Deus trata quem quebra a autoridade? O primeiro, expulso do céu. O segundo, expulso do jardim. E Jesus lá vai. É por isso que ele pega o vaso, Adão, e diz assim: Adão, tu quebrou a autoridade, rapaz. Tu não vai poder ficar dentro do jardim. Só que aqui é que está a vírgula onde eu queria chegar. Quem me ouve, diga amém. Plano de Satanás. Satanás pensou que ia vencer Deus, pastores. Meus pastores, meus irmãos de púlpito, de altar, companheiros de ministério. Satanás pensou que ia vencer Deus. E a luta de Satanás contra Deus nunca foi com poderes. Porque se Satanás se levanta contra Deus em poder, no primeiro sopro Satanás deixava de existir. Ah, é com poder que tu quer me enfrentar? Toma poder então. Acabou. Sabe como Satanás está tentando derrotar Deus, mas já perdeu? Tentou derrotar Deus com o caráter de Deus. Era como se Satanás estivesse dizendo para Deus: tu tem poder, mas tu tem caráter para carregar o poder que tem. Então é o seguinte: está aqui o vaso que tu criou, Adão. Acabou de pecar contra ti, eu induzi, ele cedeu. A tua palavra, você é juiz. Um juiz que é 100% santo. Imagine Deus: é isto mesmo. Se tu é santo, tu não quebra a tua lei. É isto mesmo. Você ama eles? Amo muito. Se você ama eles, você vai perdoar, não vai? Vou. Agora tu tem um abacaxi na mão, Deus. Já entendeu?
porque eles pecaram. Vai pegar esse vaso rachado chamado Adão e vai continuar colocando azeite da tua presença dentro, colocando o pecado para debaixo do tapete? Resolve esse problema aí agora que eu quero ver. Porque Deus, se você ignora o pecado deles e continua se relacionando e derramando azeite, o azeite vai vazar na rachadura do vaso. Tu vai falar para todos os anjos: eu quebro a minha própria lei só porque amo os vasos. Se tu quebra a tua própria lei porque ama eles, tu não merece o poder que tem. Resolve esse abacaxi agora aí que eu quero ver. Mata eles, porque o salário do pecado é a morte. Só que se Deus mata vocês, como é que vocês se relacionam com Deus? Morto não fala, morto não pensa, morto não reproduz som. Então vocês não poderiam pagar o salário do pecado. Se Deus ignora o pecado, não merece o poder que tem. Satanás derrota ele no caráter dele. Os anjos olhariam para Deus e diriam: eu vou servir a esse Deus que nem a própria palavra cumpre. Lembra, tudo está debaixo de palavra. Resolve aí agora esse abacaxi que eu quero ver, Deus. Imagine Deus olhando para toda a existência e dizendo assim: pastora Edna, eu tenho uma solução. Pastor Tacílio, pastor José, imagine ele olhando e dizendo: eu tenho a solução e a saída. Se eles não podem ir, eu vou montar a maior olaria de todos os tempos. Aonde é a maior olaria de todos os tempos? Jeremias 18 é uma sombra, é um resquício. A maior olaria de todos os tempos se chama Calvário. Roda, a melhor roda de todos os tempos foi a cruz. E Jesus nesse meio, Jesus era o vaso que se quebrou e foi reconstruído pela mão do oleiro. Pregador, peraí, vamos com calma. Jesus era o vaso, que se quebrou, ninguém quebrou ele. Ele se quebrou, e não julgando por usurpação ser igual a Deus. Esvaziando-se, ele se esvaziou, ele se quebrou, assumiu figura de servo de forma humana. Mas está escrito que a Deus agradou moê-lo. Porque lê Jeremias 18: Deus não quebra o vaso enquanto o vaso não se quebra. Eu vou repetir de novo e sigo. Deus não quebra o que está inteiro, Deus só quebra o que já está rachado. Sabe por quê, irmão? Quem aqui é dono de loja, levanta a mão. Será que tem algum lojista? Os irmãos vão entender. Os irmãos entrariam dentro da tua loja com uma madeira na mão, vendo todos os produtos inteiros e dizendo assim: hoje me deu uma vontade de sair quebrando tudo. Tu sai quebrando tudo? Ninguém é louco de quebrar o que está inteiro. Deus também não quebra o que está inteiro. É prejuízo para ele. Deus só quebra o que já está rachando, porque ele não quebra para matar. Eu quero que os irmãos pensem. Ele quebra para reconstruir o que estava se quebrando. Se Jesus se quebra, Jesus não se quebra porque merecia viver aquilo que estava vivendo. Era simples. É porque lá em Gênesis, Deus liberou uma palavra. É sempre palavra, não é? Ele olhou para a cara da serpente de Adão, de Eva, e disse assim: dá todos esses vasos a caminho do inferno, mas dá semente da mulher nascerá. Deus já estava arquitetando o plano. Era ele dizendo: vai ter olaria, vai ter olaria, vai ter. Eu vou acelerar agora. Vai ter olaria, vai ter. Lá na cruz do Calvário, o vaso Jesus Cristo sobe na cruz. A Deus agradou moê-lo, porque Deus começa a quebrar, ao ponto dele dizer: Pai, por que me desamparaste? Deus está quebrando, está colocando sobre ele cada pecado de cada vaso aqui dentro esta noite. Eu quero trazer a memória. São exatamente, não me informa agora a hora, mas não me lembra agora a hora, mas irmãos, aonde você estava 10 anos atrás numa hora dessas? Sabadão à noite, onde você estava andando uma hora dessas aqui em Santa Cruz? Por onde você passeava uma hora dessas no Rio de Janeiro 15 anos atrás? 20 anos atrás, por onde tu estava? Tinha gente aqui que com carinho, com respeito,
estava fazendo coisas que, se nós fôssemos falar, a igreja iria dizer: meu Deus, para mim era inferno na certa. Como é que está dando glória dentro da igreja hoje? Ei, Jesus, é porque Deus pegou o que tu fez. Entendeu? Foi 2000 anos lá no passado. Chegou naquele vaso agarrado na cruz e receba, 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 receba. Quando Jesus abre a boca e diz: está consumado. Ei, Jesus, lá vai. Era como o trabalho está feito na olaria. Aí eu me lembro do meu vovô, 90 anos de idade, já dorme no Senhor e me espera na glória. Ele dizia assim: só sai vazio da igreja quem quer, meu neto. Eu perguntava para ele: por que só sai vazio da igreja quem quer, vovô? Ele dizia: simples, o que está dentro de cada um de nós é transferível, passa e pega de um no outro. Mas sabe por que passa e pega de um no outro? Se eu tivesse rachado, o que está em mim vazava pela rachadura. Mas lá na olaria da cruz do Calvário, Deus pegou cada vaso que está aqui dentro da Cadesco hoje e disse assim: sozinhos vocês vão para a lata de lixo, sozinhos vocês vão para o inferno. Eu já botei o que tu fez em cima de um só vaso. Tem um caminho para vocês. Qual o caminho? Entra na olaria também. Sobe nesta roda também. Peraí, pregador, se a olaria é o cavalo e a roda é a cruz, está dizendo para eu ir para a cruz também? Lugar de vaso não é no pé da cruz. Lugar de vaso não é atrás da cruz. Lugar de vaso é agarrado na cruz. Prova dentro da Bíblia para mim. Agora já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu. Se não vivo mais, estou morto. Tu também. Se tu está morto, como é que tu está me olhando com esse olho aí, começando a querer dar glória para Ele? É porque quando você morreu, Ele disse assim: é vaso, morreu o vaso. Já que tu morreu, o vaso que estava agarrado na cruz do Calvário entrou para dentro do túmulo. E alguém falou assim: morreu, acabou, não vai mais, não sai mais. Só que lembra que está escrito em Jeremias 18: tornou a fazer dele um novo vaso. Quando é que torna a fazer dele um novo vaso? Ao terceiro dia. Ao terceiro dia, alguém vai lá na porta do túmulo, a pedra está removida, um varão se apresenta no ambiente. Aquela mulher não entende quem é o varão, diz assim: se foi tu que levou o corpo do meu mestre, por favor, traz de volta. Ele diz: mulher, mulher, tu não sabe quem está aqui se apresentando para você não? É tu, Jesus, sou eu. Sou eu. Amanacau entre Kelemitawa Anubi de Catalevarúcia. Eu quero usar os 5 minutos que me restam, a 10 minutos, para entregar um alerta a esta igreja. Que alerta é este, pregador? É que se vocês foram feitos vasos na cruz do Calvário e na olaria de Deus, entendam quem nós somos na face da terra. Existe um pregador que diz, e diz certamente, com certeza, que diz que cada um de nós somos pequenos Cristos, pequenos Jesus na terra. Não porque eu me fiz Cristo, longe de mim, é porque nós carregamos Cristo em nós. Se nós carregamos Cristo em nós, esses vasos que estão aqui hoje, aonde vão, levam Cristo com eles. Quem está aí do seu lado, quando entra na porta do trabalho para trabalhar, Jesus entra com ele. Quando pisa em casa, Jesus pisa com ele. Quando coloca a mão em alguma coisa, Jesus coloca com ele. É por isso que eu digo, se quiser levantar a mão e profetizar, profetiza, porque Jesus levanta com você. Mas irmãos,
Assim como Cristo nos enche, e aqui eu termino esta pregação, existe alguém que está se levantando na face da terra, aqui eu termino, que combate contra os princípios que Cristo inseriu em nós. E isto já é um sinal do arrebatamento e do toque da última trombeta. Se nós somos representantes de Cristo, a Bíblia exprime dizer que também existem representantes do anticristo. Existem pessoas que se fazem pequenos anticristos na face da terra. E os irmãos sabem que o anticristo há de se manifestar na terra. É por isso que na Bíblia está escrito: ainda tem um que resiste. Entendeu? Ao homem da maldade, que é o anticristo. Aí tem gente que diz: aquele que resiste é a igreja. Não é a igreja, é o que está morando na igreja. Sabe por que o mundo está se levantando contra os vasos? Sabe por que os governos estão se levantando? Sabe por que o sistema está se levantando? Não é por causa da olaria, não é por causa dos vasos, é por causa do azeite que ele armazenou dentro dos vasos. O que mais esse mundo quer, obreiros, varões, é que nós percamos esta essência do lado de dentro. Eu me lembro muito bem de cultos nossos que nem precisava de muita força. Meu vovô só começava cantando assim: firme nas promessas do meu Salvador, meu Deus do céu. Era a criança de 5 anos entregando profecia. Era os anciãos tendo visões dentro da igreja. Eu lhe pergunto: o azeite mudou? Não. O que o mundo quer é fazer-nos esquecer que esse azeite ainda está aqui em nosso meio. E se somos vasos na olaria de Deus, o passado ficou para trás. Hoje é a nova história na mão do oleiro. E se isto é verdade, eu largo esse microfone agora, e nas nossas cabeças, porque o Espírito Santo nunca desce sempre desce sobre a pessoa. O que desce na pessoa é demônio. Espírito Santo desce sobre desceu sobre Jesus no batismo, desceu sobre os apóstolos em Atos 2, desceu sobre Davi através do azeite, desceu sobre Ezequiel no vale. É sobre. Se é sobre que desce, se prepare. Ele não vai descer do céu, ele já desceu em Atos 2, já está entre nós. O que acontece agora é multiplicação de azeite entre os vasos. Eu não te pedi isto até agora, não te pedi. Você pode me suportar só este instante? Segure a mão do obreiro que está do seu lado aí. Isto, me suporte só esta vez. É a primeira e última vez que eu lhe peço isto. Jonathan, por que tu pediu para eu segurar a mão de quem está do meu lado? Eu estava lá em Brasília. Eu vi quando o nosso bispo Samuel Ferreira disse: irmãos, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Aquela palavra entrou fundo no meu coração, porque o Espírito Santo está entre nós. Ele se multiplica entre nós e vai enchendo um vaso no outro. Você quer ver só? Para que tu pediu para eu segurar as mãos? Meu vovô de 90 anos me ensinou: se é transferível, pega na mão de quem tem, porque quem tem transfere para tu. Olha lá, já começou. Se não falava em línguas há muito tempo, a hora é agora, profeta. A hora é agora, varão. Estão preparados? Feche vossos olhos e aqui eu termino. O azeite não vai descer. O azeite já desceu em Atos 2. O que tem agora é multiplicação do azeite entre os vasos, 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 entre os vasos. Receba renovo da parte de Deus agora, 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 agora. Olha lá. Eu vou fazer o que Deus está mandando. Segura o instrumento, meu irmão. Isto, para ninguém dizer que foi por causa de nós. Eu vou parar de falar, a gente para de tocar também, para provar que é Deus quem está fazendo isto.
Olha Deus renovando uma glória entre os vasos agora, ó. Quanto tempo tu não chora na presença de Deus? Quanto tempo tu não é renovado nesta graça? O que nos sustenta não é nosso dinheiro, não é nossa casa, não é nossa condição financeira, é esta graça, é esse azeite presente dentro dos vasos. Aleluia. Que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Eu convido a igreja, a permissão do nosso pastor, pastor, se coloque sobre seus pés em nome de Jesus, meus irmãos. Eu sinto Deus aqui. Oh, Nancho Remintria, Calabauasi Reminawa, Nomitsi Remitria, Abadawasia, amando o que teme, meu Deus. Tem um varão passeando entre nós. Negador está falando da boca para fora, então tá bom. Tem um varão passeando entre nós. Varão, prova que tu está entre nós. Começa a mostrar a tua glória, 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 tua glória. Vasos restaurados na olaria de Deus. Vasos restaurados na cruz do Calvário. O preço foi muito alto, muito alto, muito alto. Faça uso deste preço agora. Existe uma graça repousando entre nós. Vocês são portadores desta graça, portadores desta presença, portadores desta unção. Neste congresso, no meio desta graça, desta presença, eu quero fazer uma pergunta, e devolvo o microfone a quem é de direito. Será que nesta ocasião existe entre nós alguém que ainda não possui aliança com Jesus grandão da Galileia? Ou que talvez esteja afastado e queira renovar a sua aliança com Ele hoje? Será que há uma vida a Cristo entre nós? Cadê você que entendeu esta palavra? Você que entendeu que a olaria foi a cruz do Calvário? Oh, eu sinto Deus aqui. Eu não vou fechar esta oportunidade, mas preciso terminar agora. Os vasos que estão na olaria, eu lhe convido, só coloque a mão no seu coração. Deste jeito eu vou colocar aqui no meu. Isto desta maneira. Feche vossos olhos. Pai eterno de bondade, tua graça opera entre nós. Ah, Deus, se entramos aqui dentro nas últimas forças, o Senhor nos renova com teu azeite agora. Quantas rachaduras tu nos perdoaste, quantos quebrados tu nos refizeste na cruz do Calvário. Quantas oportunidades eram para estarmos fora da tua presença, mas o Senhor nos resgatou com braços fortes. Senhor, este povo já está nas tuas mãos.
mas eu quero abençoá-los nesta oração. Deus, cobre cada mente, cada coração com o seu sangue e a tua palavra. Que cada um combata, Pai, esse pensamento que o anticristo está inserindo neste mundo. Quantas pessoas se levantando contra a igreja lá fora, mas que estes obreiros permaneçam como guerreiros firmes diante dos levantes do inferno, até o toque da última trombeta. Senhor, cobre-nos com o sangue de Jesus Cristo, cobre nossa mente com a tua presença e a tua graça. Que cada um, meu Senhor, saia daqui revestido na tua glória, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Meus irmãos, muito obrigado, carinho, a oportunidade. Carregue esta palavra no vosso coração. Eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Tarcísio. Obrigado, pastor Zé Pedro.